poder sobre nós, seja ele de bênção ou seja ele de maldição. Porque tem gente que às vezes fala: você conhece fulano? O filho do São Francisco, aquele sempre está na esquina bebendo, sempre está assim, sempre está assado. Não é verdade? Então o nome é algo que nós iremos carregar, e Deus está nos autorizando a carregar esse nome que tem poder. E a Bíblia diz, olha só, que não há salvação em outro nome, só em Jesus. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado. Por isso que eu disse que a mensagem seria tendenciosa. Olhe para ela e diga assim: eu carrego a salvação dentro de mim, que pode mudar a sua vida. Aleluia. Nós carregamos, irmão, essa salvação dentro de nós. Esse poder está liberado sobre a igreja. Só que como corpo de Cristo, nós precisamos de algumas coisas. Eu disse que o texto seria tendencioso, como a mensagem também. Então a primeira coisa que o texto vai chamar a nossa atenção é que a igreja precisa se humilhar. A igreja precisa se humilhar. Nós, irmãos, precisamos nos humilhar. Você precisa se humilhar. Mas entenda uma coisa: é se humilhar diante de Deus, irmãos. Humilhar diante dele para você entregar a sua vida para ele, para você permitir que ele assuma o controle, que ele assuma o domínio da sua vida. Então olha só, sem se humilhar a Deus, o Espírito Santo não pode exercer controle na nossa vida. É necessário se humilhar. Vem cá, Oswaldo, por favor, fica aqui, ó, de frente para a igreja. Eu vou dar um comando, você vai fazer o que eu pedi. Beleza? Vai lá atrás, pessoal. Lá no Ailton, vai lá no Ailton. Pode olhar aqui na igreja. Aí, dá um abraço no Ailton aí. Isso. Agora vem aqui, Oswaldo, de novo. Passa pelo meio, Oswaldo. Passa pelo meio. Isso, Oswaldo. Passa pelo meio. Isso. Agora vai lá e dá um abraço lá no irmão Denilson, lá, Oswaldo. Dá um abraço bem apertado nele. Pode vir, Oswaldo. Senta no seu lugar, Oswaldo. Foi difícil fazer isso, Oswaldo? Foi tranquilo? O Espírito Santo é desse jeito. Ele não te obriga, ele te pede. Mas para nós exercer o que o Espírito Santo está pedindo, eu preciso deixar que ele assuma o controle. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque quantas vezes o Espírito Santo pediu para você fazer algo que você não fez? Quantas vezes o Espírito Santo acelerou o seu coração para você vir entregar a sua vida para Jesus e você ficou aí? Porque ele não tem o controle. Porque você não está se humilhando. Então se humilhar, irmãos, olha só, não é colocar um jugo sobre você, não é aprisionar você. Se humilhar é você entender que o Espírito Santo agora ele vai assumir o controle da sua vida. Agora onde você for por ordenança dele, onde você deixar de ir também será por ordenança dele. Por quê? Porque o Espírito Santo tem o domínio. Então a igreja precisa disso, irmão. Olha só, você precisa ser controlado, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Escute aqui, irmão, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, vamos errar menos. Não quer dizer que você não vai errar, não, nós estamos sujeitos a errar. Eu estou aqui pregando para você, às vezes eu sou o que mais erra, amém? Mas às vezes também eu sou o que mais arrepende. Então nós precisamos entender isso, deixar com que o Espírito Santo ele nos controle, nos guie, para que a gente possa errar menos. Olha só, Deus ele diz a Salomão: eu ouvirei a sua oração, mas saiba que se eu cerrar o céu e não mandar chuva, vocês vão ter que orar. Entenda uma coisa, igreja, Deus ele faz um cumprimento de uma promessa, mas Deus traz um alerta, irmão Charles. Porque ele diz assim: se eu cerrar o céu e não mandar chuva, vocês são meu povo, mas vocês vão ter que orar. Vocês vão ter que orar, vocês vão ter que clamar, vocês vão ter que buscar. Então o que o Senhor estava querendo dizer para o povo? Olha, vocês serão dependentes. Dependentes. Hoje no meu trabalho eu estava fazendo uma ronda lá no meu trabalho, eu estava falando isso para Deus. Falando: Deus, o Senhor
sou dependente do Senhor. Não tem como eu viver outra coisa. Tudo que eu vou viver eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Não tem como eu fazer nada se o Senhor não estiver na minha vida. Então Deus está falando para Salomão: Salomão, olha que coisa linda, meus ouvidos estão atentos, a casa está linda, mas se eu cerrar o céu, vocês vão ter que orar. O que nós aprendemos, igreja? Que às vezes o céu está cerrado sobre a sua vida. Mas por que ele continua? Porque você não está orando. Porque você não está falando com Deus. Porque você não está buscando o Senhor. Porque olha só, irmão, tudo muda quando nós oramos. Tudo muda, e eu vou te provar que já começou a mudar aqui hoje. Você não chegou muito bem. Quando Deus deu o discernimento do céu cinzento e você orou, as coisas começaram a mudar. As coisas já foram mudando, as portas já foram se abrindo, as algemas já foram se quebrando. Então nós precisamos entender que tudo muda quando nós oramos. E nós precisamos colocar no nosso coração, irmão. Tem gente que fica nessa bobeira. Você viu quem fica nessa bobeira? Ah, pastor, não sei orar não, pastor. Ah, não sei orar, como é que ora? Irmão, é falar com Deus. Sabe o tempo que você gasta falando com o seu colega do trabalho? Você vai falar com Deus da mesma forma. Sério, pastor? Você não sabe o que eu falo com meu irmão. Você não sabe o que eu falo com meu colega de trabalho. Deus vai te entender, porque a Bíblia diz que Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então o que nós precisamos fazer? Falar com Deus, irmão. Mas tem gente que às vezes ele fala assim: mas o que eu vou falar com Deus? Eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar o que com Deus? Tem gente que está assim, às vezes não é porque ele não sabe orar, ele não sabe o que ele vai falar. O que eu tenho que falar com Deus? Mas como é que é esse negócio? Comece falando dos seus erros. Comece falando das suas fraquezas. Comece falando dos seus medos. Comece falando das suas dificuldades. Comece falando dos seus pecados, irmãos. É uma maneira que Deus está promovendo para quê? Para que você se humilhe e entregue o controle para Ele. Porque, irmão, olha para mim aqui. Fala sério. Todo mundo, irmão, tem facilidade de falar de força, de conquista, celebração. Mas ninguém quer falar de fraqueza. Ninguém quer falar de fraqueza. Ninguém quer falar, irmãos, olha só, o que aconteceu dentro da sua casa. Ninguém quer falar, irmãos, olha só, as lutas, as guerras internas e externas que você tem. Ninguém quer falar isso. Ah, o meu irmão vai pensar de falar das minhas fraquezas. Mas nós precisamos entender que nós aprendemos mais expressando, liberando a nossa fraqueza do que a nossa força. Porque presta atenção aqui numa coisa e você vai entender isso comigo, irmão. Nós temos muita facilidade de lidar com quem é inferior a nós, mas uma grande dificuldade de lidar com quem é melhor do que nós. Nós temos essa grande dificuldade. Você discipular alguém que é inferior a você, normal, bacana. Mas quando você começa a discipular alguém que é superior a você, tudo você fala, já sei. Tudo você fala, tá aqui, tá ali, tá assim, tá assado. Você começa a ter dificuldade. Por isso que nós não queremos expressar as nossas fraquezas. Queremos sempre estar no topo. Queremos sempre falar, não, minha casa é diferente. Não, minha casa é top. Mas não, tá top minha casa. Está doido, minha casa é show, minha casa é... Tem que ver, minha família, bum, pá. Ninguém quer expressar a fraqueza. Mas o Senhor, Ele está querendo nos mostrar que quando nós oramos e começamos a falar para Ele das nossas fraquezas, Ele nos prepara para os desafios. Sabe como é que nós vencemos o desafio? Temos Ele todos os dias, através da oração. Sabe por que você não está conseguindo se levantar? Sabe por que você não está conseguindo se posicionar? Está faltando oração. Aí você fala, pastor, não, pastor, estou orando demais. Então faça uma oração sincera. Faça uma oração sincera. A igreja precisa fazer uma oração sincera. Por quê? Porque a oração, ela vai nos preparar para os desafios. E nós aprendemos isso com Jesus, irmão. Tudo que Jesus ia fazer, Ele orava. E você vai entender que Jesus orava antes da situação ficar apertada. Ou seja, quando tudo estava bem. Nós somos ao contrário. Quando tudo aperta é que a gente quer orar. Não é? Quando você está celebrando lá no casamento, você está de boa, não ora, não faz nada. Mas quando começa a esquentar, os espinhos começam a aparecer, você fala, vamos orar. Irmãos, ora aí que o diabo se levantou. Ora
Ora aí, irmão, porque os demônios que estão saindo das igrejas já estão vindo tudo para minha casa. Mas nós precisamos orar, porque é através da oração que nós seremos preparados para os desafios. Jesus orou antes de ser preso. Não vou dizer para você que Jesus suportou a prisão, não, mas ele estava se preparando, porque ele sabia que era um grande desafio. Ele sabia que seria um grande desafio, por isso ele orou antes, para ele se preparar. Esse modelo, irmãos, olha só, é seguido na Bíblia. Muitos homens, os próprios discípulos, seguiram esse exemplo de oração, para que eles pudessem vencer os desafios. E a oração, irmão, escute isso aqui, se você puder, até anote esse negócio aí. A oração, ela vai te promover, irmão. Coloque isso no seu coração. Por que nós estamos no mesmo nível? Porque a nossa oração, irmão, não está sendo uma oração sincera. Porque a oração, ela vai te promover. É a oração, irmão, que nos faz entender que precisamos amar, perdoar, liberar perdão. É a oração que nos faz entender que precisamos resistir, permanecer. É a oração que nos faz, irmão, continuar até o final. A oração nos promove. Escute isso aqui. Não sei como que é o seu círculo de amizade. Não sei como que você conversa. Mas pega isso aqui, se é o seu caso. Se você tem falado para algumas pessoas do seu círculo de amizade as suas fraquezas, as suas dificuldades, comece a orar. Comece hoje, determine hoje. Hoje eu vou orar para me vencer as minhas fraquezas. Por quê? Porque quando você chegar perto dessa pessoa de novo, a primeira coisa que ela vai dizer é: você está diferente. O que aconteceu? Aí você vai lembrar dessa mensagem e vai dizer: o Espírito Santo me promoveu. O Espírito Santo me promoveu. Hoje eu estou em outro nível. Hoje eu não vou abrir a boca para murmurar. Hoje eu não vou abrir a boca para reclamar. Hoje eu vou liberar o profético. Hoje eu vou liberar a fé. Hoje eu vou ver com os olhos da fé. Hoje as coisas vão acontecer. E o que está acontecendo na minha vida vai acontecer na tua vida. Porque antes eu vim aqui para falar para você das minhas fraquezas. Agora eu vou ajudar você nas suas fraquezas. Porque a oração, ela nos promove, irmãos. Mas escute isso aqui. A falta dela nos escraviza. Tem muita gente que por falta de oração está andando escravizado. Quem não ora, irmão, vai se tornar escravo das suas vontades, do seu pecado, irmão. Se você não ora, você vai fazer outra coisa. E a oração é o que vai nos fazer a vontade de Deus. E se você não está orando, você vai ser escravo às suas vontades e fadado ao pecado. Então quem ora será promovido, mas quem não ora será escravizado. Escute aqui, foi através da oração que Davi reconheceu que precisava ser liberto. A Bíblia vai nos mostrar isso. Então tem muita gente que às vezes, irmão, ele está muito bem até o momento dele orar. Porque quando ele orar, ele vai falar: não estou tão assim como eu pensava. O negócio não está assim tão legal como eu imaginava. Porque Davi foi assim, Davi era rei. Davi mandava e desmandava. Mas quando Davi ora, Davi reconhece que precisava ser liberto. E ele diz assim para o Senhor, no Salmo 51: apaga as minhas transgressões, purifica-me e ficarei puro. Não adianta, irmãos, ser experiente se você não ora. A experiência não vai nos manter. O que vai nos manter é a oração. A palavra do Senhor vai nos mostrar isso. Pedro era experiente na pesca. E Pedro sai dentro da sua experiência e vai pescar. E o que a Bíblia diz? Não pegou nada. A experiência, ela pode até nos levar em determinado lugar. Mas o que vai nos manter é a oração. O que vai manter a sua vida é a oração. Então não adianta ter experiência se você não ora. Tem gente que às vezes tem 365 anos que ele está na igreja. Aí acontece algumas coisas e fala: misericórdia, meu irmão, você viu o que o irmão fez? Que não sei o que não sei o que lá. Não, eu tenho 365 anos na igreja. Eu sou experiente. Tem experiência. Mas ele está mais lá fora do que aqui dentro. Por quê, irmão? Porque anos de casa não nos mantém. O que vai nos manter é aliança com Deus. O que vai nos manter é compromisso. O que vai nos manter é oração. O que vai nos manter é fidelidade. É isso que vai nos manter. Eu tive uma experiência lá onde eu trabalho.
gente presta serviço para uma empresa e os funcionários dessa empresa, eles ganham muito bem. Tudo deles é alto, você tem que ver, tudo deles é alto. O vale transporte deles é alto, o tipo de refeição deles é mais alto ainda, o salário deles é alto. Você tem que ver. Semana passada, eles mandaram lá um funcionário deles embora. E pensa num cara experiente. Pensa num menino experiente, mano. Ele é pintor. A maioria das pessoas, elas gastam aproximadamente 3 dias, às vezes até uma semana, para liberar um apartamento. Às vezes com uma semana ele libera 3 apartamentos. Experiente. Mas nos últimos dias ele começou a sair fora do horário. Ele começou a fazer um monte de coisa. Quando foi sexta-feira, o dia dele chegou. Porque não importa a sua experiência, irmão. Não importa os anos que você tem de casa. A falta de compromisso faz com que você perca os benefícios que a aliança ou a fidelidade promove. Então nós precisamos entender algumas coisas, irmão. Não pensa você que em determinada situação você vai dizer: estão sendo injustos comigo, olha o que eles estão fazendo comigo, olha quantas coisas eu já fiz, olha o que eu já fiz, olha o tanto que eu doei. Mas você quebrou a aliança, você quebrou a fidelidade. Então você está perdendo os benefícios da fidelidade, os benefícios da aliança. Como é que eu faço, pastor? Se humilhe, olhe para dentro de você e reconheça. Até quando você vai ficar assim? Até quando você vai se manter desse jeito? Sabendo que não está bom, sabendo que você não está feliz, sabendo que você não está bem. Se humilhe. Deus está nos chamando para isso. Não coloque a culpa nos outros daquilo que é para você resolver. E você não está resolvendo porque você decidiu quebrar a aliança. Você decidiu ser infiel. Não estou falando de ser fiel ao pastor, à liderança, à igreja. Ser fiel a Deus. Você deixou de ser fiel a Deus. Não estou falando de ser fiel, de vir ao caso da filaça, não. Você deixou de ser fiel, de cumprir os propósitos, de honrar o Senhor, irmão, de adorar o Senhor, de fazer dele de fato o seu Deus. Amar a Ele sobre todas as coisas. Outro ponto forte que nós pegamos aqui, irmão, é que na maioria das vezes, o que as pessoas fazem? Quando a situação começa a complicar, ao invés dela aproximar, elas querem se distanciar. Ao invés delas virem para perto, elas querem se esconder. Mas não é se esconder porque Deus está mandando você se esconder. É porque você pensa que se esconder é melhor, que fugir é melhor. E o que o texto diz para nós? O texto diz: se ele cerrar o céu, se Deus não mandar chuva, aí ele diz: o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar. Então o que nós precisamos fazer, irmão? Buscar o Senhor. Você entrou aqui hoje, irmão, e às vezes essa palavra está sendo confrontadora para você, porque escute uma coisa: o último lugar que você vai ouvir uma mensagem que vai massagear o seu ego é dentro da igreja. Na internet você vai ouvir, no teatro você vai ouvir, mas quando você vem para a igreja, é uma mensagem confrontadora, porque Deus quer tirar você da zona de conforto. Deus quer que você viva tudo aquilo que Ele tem para você. O que eu preciso fazer então, pastor? Busque ao Senhor. A Bíblia diz, olha, que Deus está dizendo para o povo: olha, vocês precisam me buscar. E o que nós precisamos aprender? Buscar fala de ir atrás, irmão. Buscar, não tem como eu buscar, eu falar assim: ô Larissa, eu vou buscar aí, mas você traz para mim? Não tem como. Se eu vou buscar, eu que tenho que ir atrás. Então nós precisamos aprender isso. Você precisa aprender isso. A igreja precisa aprender isso. Nós precisamos buscar. E quando nós falamos de buscar, a gente fala de ir atrás, a gente fala de acreditar, de não ficar esperando que as coisas caiam do céu. Não. Eu que busco fortalecimento para a minha vida, irmão. Eu que busco crescimento para a minha vida, irmãos. E a gente vai crescer na unidade da igreja. Amém? Porque nós só somos igreja porque você está aqui hoje. Ou seja, nós somos membro de um corpo que, quando nos unimos, formamos a igreja de Cristo. Então nós seremos fortalecidos se nós buscarmos, se nós estivermos juntos, nós iremos avançar. Então buscar, irmão, é o que você precisa. Buscar o Senhor. Busca o Senhor na sua casa, busca o Senhor na célula, busca o Senhor na igreja, mas busca o Senhor. Irmão, olha
Olha só, em nome de Jesus, não aceite, irmão. Você numa célula, sai dela e fala, nossa, que célula ruim, não senti nada de Deus. Não aceite você vir num culto como esse. Eu estou falando, estou faltando plantar bananeira e você fala, não estou sentindo nada. Porque o problema não está comigo. O problema está com você. Então o que eu faço, pastor? Busque o Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que busca, ele vai encontrar. Então nós precisamos, você precisa buscar. Quem ora, irmãos, e quem busca, encontra. Então se você está orando, se você está buscando o Senhor, pode ter certeza que logo você vai encontrar. Irmão, quando nós falamos de buscar, eu já disse isso aqui, isso fala de sair do acomodismo, irmão. Outro dia eu estava indo para o monte, aí minha filha falou assim, pai, você vai para o monte? Eu falei, vou. Você vai a pé? Eu falei, vou a pé. E fui a pé e morri, irmão. Cheguei lá em cima, eu falei, Deus, que tem 20 carros. Estou brincando. Mas é necessário que a gente faça assim. Existem alguns momentos que Deus vai nos desafiar. Outro dia eu estava conversando com um pastor e ele postou uma foto justamente do monte onde eu sempre estou indo. E eu falei, pastor, esse monte aí é onde tudo começou. Ele falou, pastor, eu gosto demais do monte. Mas hoje, depois que eu comprei o carro, pode contar os dias que eu vim no monte. Entramos no acomodismo. E às vezes lá onde a gente vai nesse monte, o carro pode entrar até dentro do monte. Mas mesmo assim a pessoa ainda não vai. Está entendendo? Deus, ele quer trazer um avivamento, irmãos, para nós, um avivamento para a igreja, mas você precisa entender isso, irmão. O que eu estou falando aqui, às vezes você ouviu isso aqui na sua conversão, no início da sua caminhada com Deus. Por que Deus está repetindo? Porque nós deixamos no passado, no esquecimento. Então Deus quer que a gente volta. Isso vai falar de nós sairmos do acomodismo. Deus sabe, escute isso aqui, Deus sabe que você precisa orar, Ele sabe que você precisa orar, por isso Ele trouxe você aqui para ouvir essa palavra, mas Ele também sabe que você precisa se levantar, sair da zona de conforto, buscar Ele, irmão. Então por isso que Deus permite algumas coisas, por isso que Deus sacode algumas coisas, por isso que Deus fecha algumas portas, por isso que Deus manda alguém embora, por isso que Deus, irmãos, Ele traz algumas coisas que não tem explicação, porque Ele quer nos tirar da zona de conforto, irmão. Ele quer mostrar para você que nós dependemos dEle. Ele vai dizer, o seu dinheiro é bom, mas o seu dinheiro não faz você se manter, não faz você avançar. Então Ele sacode de alguma forma para você buscar Ele. Ele vai fechar algumas portas, porque o texto diz que Ele vai cerrar o céu. Quem mexe com plantação, quando o céu cerra, irmão, já fica louco, já começa a preocupar, já começa a mudar as estratégias. E Deus, Ele vai permitir para que a igreja, para que o povo dEle o busque. Escute aqui, se está tudo bem na sua empresa, se está tudo bem na sua casa, ore, porque se Ele fechar o céu, o tempo pode ser pesado. O tempo pode ser difícil. Então aproveita enquanto o céu está aberto. Aproveita enquanto está respirando. Aproveita enquanto dentro do seu coração está gerando vontade de vir para a casa de Deus. Aproveita enquanto dentro do seu coração está gerando vontade para você ir para a célula. Aproveita enquanto dentro do seu coração está surgindo vontade para você orar, para você buscar o Senhor. Aproveita, porque é isso que vai te manter. Porque se você deixar isso, você vai vir nesse culto e só Deus sabe o dia que você volta. Só Deus sabe o dia que você volta. Quem ora, irmãos, busca. Quem ora, se levanta. Quem ora, vai atrás. Em nome de Jesus. Quem ora, irmãos, não procura culpado. Quem ora, resolve. Quem ora, vai. Quem ora, libera. Quem ora, profetiza. Quem ora, se levanta. Porque quem ora, usa fé, irmão. Então nós precisamos entender isso. Você precisa entender isso. Outra coisa que nós precisamos, irmãos, escute isso aqui. Quando você se humilha, quando você busca o Senhor, quando você ora, Ele vai mudar a sua rota. Porque às vezes você está orando e as coisas estão do mesmo jeito, mas porque Deus quer que você mude a rota. Está entendendo? Deus
Deus quer que você mude o caminho. Que é isso, pastor? Deus quer que você saia do caminho do pecado. Deus quer que você saia do caminho da obediência. Deus quer que você se converta. Deus quer isso. As coisas às vezes ainda as coisas não se resolveram. Por quê? Porque você até agora está acomodado do jeito que está indo. Mas Deus trouxe você aqui porque Ele quer fazer mais. E para Ele fazer mais, é hora de mudar a rota. É hora de mudar o caminho. Por isso que eu disse aqui, você sabe que você precisa orar e Deus sabe. Você levanta às vezes e fala, não rapaz, hoje eu não orei. Aí eu revelando aí, ó, hoje eu não orei, não, hoje foi difícil. Não, tem tempo que eu não oro, tem tempo que eu não faço propósito. Deus sabe. Então o que Deus quer? Deus quer que você mude a rota. Você está levantando sempre em cima da hora para trabalhar. Levante mais cedo. Comece levantando no seu dia, irmão, em silêncio. Mas como você não tem que orar, mas comece em silêncio, deixa Deus começar a falar com você. Começa a mudar a rota. Amém? Amém? Amém. Porque às vezes a gente já começa falando demais. A gente já começa preocupado demais. Então levante e fique em silêncio. Deixa Deus ministrar o seu coração. Obedeça. Por que você não está obedecendo? Não é obedecer a mim, eu já disse isso, é obedecer ao Senhor. Automaticamente, quando nós obedecemos ao Senhor, nós iremos sujeitar as autoridades que Ele delegou. Quem se sujeita a Deus não tem dificuldade de se sujeitar às autoridades. Eu já falei isso aqui. Para que a lei serve? Não. A lei serve para quem erra. Quem está certinho, a lei não serve. Quem está com um pouquinho de peso ou de erro, quando ele vê a blitz, ele quer fugir da blitz. Agora quem está certo, não, ele vai passar. Ah, pastor, nós temos guarda aí que eles arrumam alguma coisa, rapaz. Eles acham até um trem no seu pneu, mas você está de consciência limpa. Você passou ali, se arrumou, foi porque ele é filho do capeta, ele quer complicar você, e você vai dar glória a Deus, e Deus vai te honrar, mas você está limpo. Agora quem foge da lei, é porque está sujo. Quem foge de Deus, é porque está sujo. Porque quem foge de Deus é porque está limpo. E se sujou, ele vai permanecer para que Deus o limpe. Lembra da oração de Davi? Me purifica e ficarei purificado. Davi, ele se aproximou, ele foi para perto de Jesus, ele foi para perto de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Olha só, quando nós falamos de mudar a rota, mudar o caminho, isso fala de mudar as atitudes, irmãos. Todos os dias é necessário você se arrepender. Todos os dias é necessário você se arrepender dos erros que você comete, irmão. É necessário que você faça isso. Olha só, tem coisa que nós pensamos assim, não tem nada a ver. Deixa eu confessar para vocês uma fraqueza aqui. Eu tenho uma grande dificuldade na cultura da mesa. Isso aqui não é novidade para a igreja não, mas eu tenho muita dificuldade. O que é a cultura da mesa? Dar o bom dia, Emanuel. Levantar e dar bom dia para minha esposa, bom dia para minha filha. Eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa dificuldade. Mas eu estou aprendendo. E todos os dias eu falo, Deus, me ajuda, Deus. Me ajuda. Porque na onde eu trabalho em portaria, eu dou mais ou menos 1000 bom dia para pessoas que eu nem conheço, que eu nunca converso. Mas porque eles passam bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mas dentro de casa eu tenho essa fraqueza. Mas eu falo com Deus todos os dias, Deus me ajuda, me ajuda. E eu estou melhorando, né? Mais ou menos. Ela fechou a cara, né? Porque você está ruim. Mas nós precisamos confessar as nossas fraquezas. Eu vou chegar em casa e vou resolver esse negócio. Está tudo tranquilo, vou ficar aí atrás. Então, irmãos, olha só. Quando nós falamos de mudar a rota, de mudar o caminho, é você começar a olhar por onde você está andando, irmãos. Não adianta orar, não adianta buscar, não adianta se humilhar se você não mudar a rota, irmão. Não adianta. Não adianta. Olha só, presta atenção nisso aqui. Ontem eu falei, lá no jantar de casais, eu falei isso. Eu pensei assim, vou arrumar briga com meu genro. Mas graças a Deus não melhor. O cara estava com o coração em paz, está tudo certo. Mas tem gente que às vezes briga por causa do futebol. Tem gente que às vezes briga por causa de lavar o carro. São coisas pequenas. Tem gente que briga porque a mulher não trouxe um copo d'água.
Só que sabe qual que é o maior problema? É que não gera arrependimento. No outro dia ele se levanta como se nada tivesse acontecido. Só que aquele copo d'água, aquele futebol, aquele campo que você foi, aquele carro que você lavou, gerou uma ferida nela. E às vezes o que você liberou, o que ela liberou para ele, gerou uma ferida nele. E aí o que precisa fazer, pastor? Se arrepender, mudar a rota, mudar o caminho,